Alô você, alô você, né? Alô você. Analisar aqui alguns aspectos do limite, né? Da legítima defesa. Vai convidando os amigos, né? Vai convidando os amigos. Eu estou começando a desenhar artigo 25 lá do Código Penal. Bacana? Artigo 25 lá do Código Penal. Perceba bem, né? Perceba bem, convida os amigos. Convida os amigos, né? Bomba live, bomba live. Convida os amigos, né? Alô, você. Alô, você. Alô, você. Você está convidando os amigos. Você está querendo jogar duro. Está querendo jogar duro, né? Perceba bem, que eu vou falar aqui, né? Vou falar com base nos fatos que estão sendo noticiados. É um caso de repercussão no Brasil, sobretudo por causa da pessoa, né, que está envolvida no fato. Veja que é uma pessoa pública, não é isso? E aí bomba, né? Bomba. As pessoas começam a comentar sobre o caso. Bem, perceba bem, né? Eu vou analisar aqui o Instituto da Legítima Defesa, desenhar um pouco para entrar lá na pedra de toque. Artigo 25 do Código Penal descreve: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Perceba que requisitos da legítima defesa, né? Professor, quando será o seu aulão Recife? Dia 18. Dia 18, lá no Recife, você tem que entrar no site www.sabermaisdireito.com.br. Bacana? www.sabermaisdireito.com.br. Perceba bem, requisitos da legítima defesa. Veja que você tem que ter, né, a agressão. Bacana? A agressão deve ser injusta, né? Injusta, ou seja, aquele que está te agredindo, veja que ele não pode estar amparado por uma excludente. Porque se ele está amparado por uma excludente, a sua legítima defesa não é real. A sua legítima defesa vai ser putativa. Por quê? Porque a agressão não é injusta. Não é injusta por quê? Porque ele está amparado por uma excludente de licitude. Perceba bem, né? Perceba. Então, a agressão deve ser injusta. Não é isso? A ação daquele que está... né? A ação daquele que está direcionada, né, na sua direção, perceba. Veja que aquela ação ela deve ser injusta. Porque se aquela ação é justa, ou seja, está cobertada por uma excludente de licitude, por exemplo, veja que a sua legítima defesa não vai ser real e vai ser putativa. Outro ponto importante em relação à agressão, doutrina majoritária no sentido de que aquele que alega a legítima defesa, ele deve saber que se encontra numa situação justificante. Perceba bem, então, que se... né, ele tem que saber que ele está sendo... não é isso? Que ele está se defendendo. Legal? Bacana? Porque se o Mévio, né, vem na direção do Tício, e o Mévio, veja, ele tem a intenção de matar o Tício, legal? Mas perceba bem, aí o Mévio, né, viu o Tício vindo na direção dele, tem a intenção de matar o Tício, mas ele nada falou, tá caminhando. Aí o Mévio, olha o Tício, quero matar o Tício, pegou a arma e matou. Ele matou o Tício, matou. O Tício iria matar o Mévio? Iria. Ele chegou a sacar uma arma de fogo? Não. Mas ele tinha essa intenção. Estava na iminência disso acontecer. O Mévio sabia disso? Não sabia. O Mévio matou o Tício que ele quis. Será que ele vai poder alegar a legítima defesa? Não, porque ele não tinha conhecimento da situação justificante. Muito embora aquela pessoa estivesse na direção dele para matá-lo. Então, você tem que ter conhecimento da situação justificante. Olha, ele está vindo na minha direção porque ele quer me matar. Está na iminência de me matar, inclusive já me ameaçou. Olha só, ele colocou a mão no bolso, vou atirar. Aí, né? Aí você atira. Tá certo?
Vamos supor, então, que ele colocou a mão no bolso para pegar um lenço. Aí a sua legítima defesa vira putativa. Por quê? Você tem uma falsa noção da realidade. Vamos supor que ele meteu a mão no bolso para sacar uma arma mesmo. A sua legítima defesa agora é real. Por quê? Né? Perceba. Porque você teve uma real noção da realidade. Realmente ele ia te atacar. Perceba bem. Legal? Bacana? Então fica esperto, porque quem alega a legítima defesa tem que ter conhecimento da situação justificante, doutrina majoritária nesse sentido. Não é isso? E a legítima defesa pode ser para proteger patrimônio próprio ou alheio, né? Perceba bem, então, quando, por exemplo, né? Veja aí, o cara queria subtrair meu veículo, né? Agir na minha legítima defesa ali do meu patrimônio, perceba bem. Eu estou agora de segurança no mercado e o cara queria levar, né, o patrimônio do mercado. Olha só que coisa. Vou agir em legítima defesa do patrimônio de outrem. Legal? Perceba bem. Qual o entendimento jurisprudencial, mestre? Acerca de quê? Situação justificante? Situação justificante o cara tem que saber. Isso é doutrina majoritária nesse sentido aí. Ele tem que saber que isso se encontra em legítima defesa. Legal? Tá. Vamos lá? Livro de... Não veio nada aqui. Não deu para ver o que ele colocou. Tranquilo. Vamos lá então. Tem que saber a situação justificante. Bacana? Legal. E a legítima defesa, perceba, né? Estou desenhando para entrar na pedra de toque. A legítima defesa, ela é oponível à ação humana, né? Veja que somente pode ocorrer legítima defesa quando o agente vai agir, né, contra uma agressão, né, uma ação humana. Não há que se falar em legítima defesa quando, né, de uma ação de um animal é a regra. Por que tem exceção? Tem. Qual seria a exceção? Por exemplo, aquela pessoa que está com o animal, né? O cara está segurando o animal e, né, começa a provocar o animal para atingir o seu desafeto. Veja que nessa situação, quando ele usa um animal para atingir os desafetos, fala, vai lá, pega. Veja que o animal vira instrumento. E aí, se você age por exemplo, mata esse animal, você vai se encontrar em legítima defesa. Beleza? Por quê? Porque o animal é um instrumento do agente. Aí sim se fala em legítima defesa. Legal? Agora, se um animal está andando pela rua, ele vem te atacar e você, usando moderadamente ali, né, realiza o disparo e tal, não há um excesso, beleza? Você se encontra em estado de necessidade. Bacana? Tranquilo? Legal? Bacana. Bom, eu não vou dar uma aula de legítima defesa aqui porque eu já dei, tá? Você vai buscar na live aí. Tá? Eu quero entrar logo no caso que está sendo muito comentado, né? O caso envolvendo lá a Ana Hickman, não é isso? Perceba que eu ainda não conheço o caso concreto, não tenho acesso ao inquérito. Eu vou falar aqui de suposições. Bacana? Suposições. Bem, se aquele fã entrou no quarto, né, com uma arma de fogo, bacana? Bem, tem que se verificar o seguinte, entrou no quarto com arma de fogo, já tem a iminência da agressão. Já é possível uma ação para neutralizar uma possível agressão. Bacana? Olha aí que eu já tenho uma iminência. Olha aí, né? O cara com arma de fogo, aquelas pessoas já conhecem, né, a situação real. Bacana? Já sabem que podem agir para se defender. Então veja que já conhece a situação justificante. Bem, ele estava com uma arma na mão. Se ele atirou ou mesmo não começou a atirar, já é possível uma legítima defesa. Não começou a atirar, mas está na iminência de começar, já é possível uma legítima defesa. Está atirando, já está praticando a agressão, já é possível uma legítima defesa. Bem, se ele atira, né, na direção de uma determinada pessoa e essa pessoa ela venha a externar uma ação, eu tenho uma legítima defesa própria, ou seja, a própria pessoa se defendendo. Se ele atira na pessoa e uma outra pessoa tenta neutralizar essa ação, eu tenho uma legítima defesa de terceiro. Legal? Bacana? Pois bem, me parece, né,
e aí vocês têm que me ajudar, né? Me parece que ele apontou a arma, não é isso? Me parece que ele começou uma discussão e logo realizou disparos, né? Atingindo aí uma outra pessoa, né? Parece aí que é a cunhada da Ana Hickman, não é isso? Tá. E no momento que ele realizou esse disparo, o cunhado, né? Parece o cunhado, ele partiu para cima do agressor. Ele partiu para cima do agressor. Bem, quando ele partiu para cima do agressor, não é isso? Veja que ali eu estou numa legítima defesa de terceiro, né? Olha que ele está ali lutando, olha que o cara está com a arma, ele conseguiu pegar a arma. Ele conseguiu pegar a arma. Se ele conseguiu pegar a arma e conseguiu neutralizar, ele pegou a arma e conseguiu neutralizar, perceba bem, se ele pegou a arma e conseguiu neutralizar, veja que a ação cessou. A ação injusta cessou. Se a ação injusta cessou, a minha legítima defesa cessou ali. Não é isso? E aí você tem que verificar também se o cara estava, né, bem neutralizado. Porque se ele não estava bem neutralizado, ainda estava ali querendo, né, continuando ali na agressão, ele poderia até realizar um disparo na perna, né? Ver se diminui a intensidade daquela ação. Né? Pô, o cara ainda está aqui, ainda estou tentando, o cara está se mexendo, caramba, ele está na minha, né? Continua ainda aqui agredindo, que é injusto o que ele está fazendo, porque eu estou tentando neutralizar, eu não consigo, ele está me agredindo, eu vou realizar um disparo na perna, porque eu não estou conseguindo neutralizar, e realizou um disparo na perna, o cara perde um pouco da força. Eu tenho uma legítima defesa configurada. Perceba bem, então, não deu para realizar um disparo na perna. Para cessar aquela agressão, eu tenho que realizar um disparo. E aqui não tem outro local, vou ter que dar um disparo na cabeça dele. O cara acabou atirando na cabeça. Olha que, dentro do contexto ali, né? Se foi essa única forma de neutralizar, eu ainda tenho a legítima defesa. Agora, desde o momento que eu realizo um disparo na cabeça e realizo mais 2 disparos, peraí, um disparo na cabeça já dá para neutralizar a ação. Então, se realizou mais 2 disparos, eu tenho excesso. Bacana? Eu tenho excesso. Esse excesso ele pode ser doloso, ou esse excesso ele pode ser culposo. Perceba bem. Veja que se eu tenho um excesso, né, culposo, ele vai responder pelo delito, homicídio culposo, né? Veja que dava para ele verificar, foi possível ele verificar que o cara não estava mais ali realizando a ação, no caso concreto, né? Veja que ele não foi prudente na ação dele, ele tinha que verificar, dava para verificar que o cara já tinha parado, e ele não verificou, vai responder no homicídio culposo. Agora, esse excesso ele pode ser acidental. Quando é que eu tenho um excesso acidental? Eu tenho um excesso acidental, por exemplo, quando o agente, né, veja que ele se excede, levando em consideração, perceba bem, a situação emotiva do caso. Ele está ali tão perdido, né, tão tentando ali parar, que ele acaba se perdendo, ele fica meio que louco. É o excesso acidental. É o excesso acidental por erro, e veja que não tinha, né? Veja que até é excusável. Né? Ele acha que o agente ainda está agredindo, quando não está. E ele se excede ali, né? Na parte emotiva. Perceba bem. Então, quando isso ocorre, eu saio do campo das excludentes de licitude e vou para a culpabilidade. Porque esse excesso, eu vou chamar de excesso acidental, e excesso acidental caracteriza o quê? Inegibilidade de conduta adversa. E quando eu trato de inegibilidade de conduta adversa, ele praticou fato típico ilícito, mas não há culpabilidade.
porque é uma exclusão de culpabilidade, inegibilidade contra adversa. É, por exemplo, aquele cara magrinho, tá lutando lá com um Rambo, cara forte. Aí o cara magrinho tá ali, o Rambo tá batendo nele, o magrinho dá um soco no Rambo, o Rambo cai, ele não verifica isso, ele fica louco. Ele pensa que ainda está sendo agredido pelo contexto fático, o contexto levava a isso. Se naquele momento, aquele agente entrou nessa situação de achar que o fã ainda estava, ainda estava agredindo, veja que ele vai ser, a conduta dele vai ser revestida pelo excesso, mas o excesso o quê? Exculpante. Tem que ver qual foi o caso, né? O excesso exculpante com 3 disparos também é muita coisa, né? Então, essa legítima defesa do excesso exculpante, eu vou chamar de legítima defesa excessiva, eu vou chamar de legítima defesa subjetiva, exclui a culpabilidade. E você tem que ficar muito esperto, porque veja que o fã ele poderia agir em legítima defesa. Professor, mas ele entrou com a arma sim, mas desde o momento que a ação dele foi neutralizada, neutralizou ali, e ele continuou, vamos supor lá, neutralizou, não é isso? Vamos supor, neutralizou. Aí vamos supor que o cunhado pegou a arma e atirou. Atirou, deu um tiro, deu outro tiro, não pegou o tiro. Ele pegou essa arma de volta e atirou no cunhado. Olha que esse fã agora está na legítima defesa. Legítima defesa sucessiva. Legítima defesa sucessiva, não é isso? Então, perceba bem, tem que se verificar o caso concreto. A perícia vai indicar. Tem muita gente jogando conversa fora aí. Excesso, mas qual excesso? Doloso, culposo? Um excesso exculpante? Se for um excesso exculpante, eu estou tratando de culpabilidade. Se for um excesso, perceba bem, não é isso? Se for um excesso doloso, ele vai responder, não há que se falar em legítima defesa putativa. Se for um excesso culposo, decorrente de um erro de tipo, perceba, vencível, você tem aí ele respondendo pelo crime a modalidade de culpa. Então, você tem que desenhar e entrar na pedra de toque, saber os requisitos e não andar no direito penal global, o direito penal da Globo. Um direito penal sem técnica, um direito penal que não sabe o que é jogar duro no artigo 25, um direito penal que confunde a sua cabeça, um direito penal que não esclarece, um direito penal parcial. Direito penal imparcial é esse aqui. É o código, é a doutrina. Entenderam ou não? É a doutrina. Seria uma doutrina que o cara fala uma coisa, seria aqui fala outra. É isso. Você estudando. Você tem que ser técnico. Porque você hoje, na figura de estudante de direito, todo mundo está te perguntando. E aí? O cara vai responder? Daí você, é excesso, né? Você não sabe. Você tem que falar. Peraí, deixa eu desenhar para você. Artigo 25, senta aqui para mim. Meios necessários, É o que estava disponível no momento. Era a arma de fogo que ele tomou do cara. Beleza. Mas ele continuou agredindo? Ele continuou agredindo. Não dava para dar um tiro na perna dele, para ele parar? Dava. Se deu na cabeça foi excesso. Cara, não dava para dar um tiro na perna dele. Por quê? Porque do jeito que ele estava ali, não dava. Ele podia pegar essa arma de novo. E ele estava me atacando. Vou ter que dar um disparo. E o único local aqui que eu estou nessa situação é a cabeça. Vou fazer o quê? Eu vou ter que realizar o disparo. Deu um tiro na cabeça. Foi, no contexto, era aquilo. Eu não tinha como não tinha como acertar essa pessoa em um outro local. Deu um tiro na cabeça. Bacana. Aí, quando eu dei um tiro na cabeça, neutralizou, continuei atirando, tem um excesso. Entenderam ou não? Então você não pode falar, o tiro na cabeça é excesso. Não, depende do contexto fático, depende da posição, do momento que ele pegou a arma. Será que dava para dar um tiro na perna? Não dava. Será que dava para dar no braço? Não dava. No momento ali não dava, foi o tiro que ele deu. Por quê? Porque ele não estava neutralizado. Ele estava ali manifestando, ainda continuando atacando. E deu continuidade ao ataque. Legal? Delegado não pode falar em legítima defesa. Excludente de licitude, o delegado não analisa. A meu ver.
Ele vai conduzir o inquérito. Quem vai entender se é legítima defesa ou não, perceba, é o juiz. Inclusive o Ministério Público, se entender que foi um caso notório, clássico de legítima defesa, vai pedir o arquivamento com base na jurisprudência de licitude. O juiz pode concordar ou não. Aplicabilidade do 28. Não é isso? E se for baseado com a jurisprudência de licitude, um arquivamento de inquérito policial, você tem 2 posicionamentos. Não é isso? STJ, coisa julgada formal e material. STF, coisa julgada formal. Joguei duro, puxei, link. Legal? Bacana? Então você tem que jogar duro. É nesse nível que a gente vai jogar lá no nosso aulão, né? Nosso aulão, alô aulão, aulão Adelante Focado Brasília. Você não pode perder o nosso aulão em Brasília, tá certo? Dia 9 de junho. Ailton Zucchi, Kleber Masson e a professora Caroline Brasil. Você tem que entrar no site www.caroline.brasil.com.br. Legal? carolinebrasil.com.br. Faça esse aulão. Professor, esse aulão é bom para perito da PCDF? Claro que é. Claro que é. Eu vou falar de prisões, vou falar de jurisprudência. O professor Kleber Masson vai dar uma aula de direito penal. Claro que vai cair para perito. Você tem que entrar fazer esse aulão. Beleza? Esse aulão é top. Eu continuo, então, aqui com a análise, né, do caso Ana Hickman. Então, perceba que eu tenho 3 tipos de excesso. Você tem que verificar em qual excesso se enquadra. Aí, o que vai indicar isso? As testemunhas, não sei se as testemunhas estavam lá no local, né? As testemunhas que visualizaram, beleza. Me parece que as testemunhas saíram, eu não sei, eu ainda não li legal o caso. Tu é delegado? Não, sou um colaborador. Então, perceba bem, isso. Então tem que ficar muito esperto no caso concreto, tá? Analisar, tá, o caso concreto para você externar a sua opinião. O que você tem que fazer hoje como estudante de direito? O cara se perguntou, e aí? Ocorreu, será que o cara responde esse negócio de 3 tiros na cabeça? Você tem que explicar, olha, o excesso ele pode ser doloso, pode ser culposo. Perceba bem que eu tenho um excesso que decorre do contexto fático, do lado emotivo, né? Veja que é um excesso decorrente do erro de um erro de tipo excusável, bacana, que se justifica, né? Veja que é um excesso em que o agente ele não podia, a sociedade não podia exigir dele uma outra conduta. É um excesso, né? Veja que é um excesso aí com base na inegibilidade de conduta adversa, não é isso? Na inegibilidade de conduta adversa, não é isso? Então eu tenho um excesso que é exculpante, é a chamada legítima defesa subjetiva, não é isso? Bacana? Vai excluir o que? A culpabilidade, por inegibilidade de conduta adversa. Veja que a legítima defesa subjetiva não não é uma excludente de licitude. Legal? Então, você tem que falar isso, né? Não é você ficar indo no direito penal global. O cara está em legítima defesa. Legítima defesa não, irmão. Né? Vamos supor, então, se ele conseguiu neutralizar, sacou a arma de fogo, pegou a arma de fogo do agente, o agente está neutralizado, ele realiza disparo, eu tenho excesso, aí vai responder por homicídio doloso. Se ele está tentando neutralizar ali, e o cara ainda está, né, agredindo, ele tentando neutralizar, agredindo, ele pegou a arma de fogo, né? Ele pegou a arma de fogo do agente, o agente ainda pode pegar essa arma de fogo dele de novo. Ele vai ter que realizar um disparo para parar aquela ação. Só que ele não consegue pegar o braço, ele não consegue pegar a perna, né? Tá naquele tumulto, ele realizou um disparo, pegou na cabeça. Eu tenho legítima defesa configurada, muito embora um tiro tenha sido realizado na cabeça. Agora, se ele deu um disparo, pegou na cabeça, o cara já parou e ele realiza mais 2 disparos, eu tenho excesso, eu tenho um homicídio doloso. Bacana? Tranquilo? Legal? Então você tem que verificar. Se ele já neutralizou o agente e ele ainda achou que estava sendo agredido, ele realizou um disparo, eu tenho uma legítima defesa putativa, imaginária. Não é isso? Você tem que verificar isso. Bacana? Então, nesse contexto, você tem que ver o que vai informar o laudo, você tem que verificar, né? Veja que é o que se fala na medicina legal, o cadáver ele conta como foi o homicídio.
Perceba bem, o cadáver conta como foi o homicídio e medicina legal nesse sentido. O cadáver conta como foi o homicídio. Conta por quê? Porque através dele, né, que é realizado um exame cadavérico, né? Ele fala, no exame ele fala, me matou dessa forma. O exame realizado, né? O corpo, né, vai indicando. Um tiro de cima. Aí vou pegar o depoimento, né? Vou pegar o depoimento. Como é que foi? Né? Antes de eu juntar meu relatório lá da perícia. Ele vai falar, foi assim, 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 beleza. Aí eu venho um laudo. Peraí, ele está dizendo que foi um tiro de baixo para cima e o laudo está dizendo que foi de cima para baixo. Porque ele vai contar uma história, eu estava na legítima defesa, peguei a arma, ele estava por cima de mim, eu atirei. Aí a versão dele é um tiro de baixo para cima. E o laudo vem dizendo que o tiro foi de cima para baixo. Se foi de cima para baixo, há uma incoerência aí. Entenderam ou não? Então, durante a investigação, o delegado, né, vai conduzindo. Bacana? E se não ficou clara a legítima defesa, o Ministério Público tem que denunciar. E o Ministério Público denunciando, perceba, né? O Ministério Público denunciando, aí tem que, né, ver o Ministério Público, será que ele vai denunciar no homicídio culposo? Será que ele vai denunciar no homicídio doloso? Né? Se for doloso, o Tribunal do Júri vai analisar excludente de ilicitude. Não é isso? Se for no homicídio culposo, o juiz singular, você tem que analisar o caso concreto. Aulão Adelante Rio. Aulão Adelante Rio não. Aulão Pernambuco, né? A gente vai arrebentar o nosso aulão um dia antes da prova lá de Pernambuco, beleza? Estou levando aí toda ação que for além do necessário será considerada... Não entendi. Toda ação que é além do necessário é um excesso. Agora, o excesso ele pode ser doloso, pode ser culposo, pode ser um excesso exculpante. Entenderam ou não? Tá certo? E veja que quando você tem um excesso, aquela pessoa que inicialmente estava numa agressão injusta, perceba que ela vai se defender do excesso. E quando a pessoa se defende do excesso, ela está numa legítima defesa sucessiva, né? Aquela que foi atacada anteriormente. Legal? Por exemplo, a mulher, né? A mulher... você tem um cara aí, né, um estuprador, ele abordou a mulher, tá certo? Com a faca. Ele jogou a mulher no chão. E a mulher, ele não sabia, né? A mulher luta. Jiu-jitsu, ela joga muito duro. Né? Ele pegou a faca, ela tá tentando, aí ela pegou a faca da mão dele. Ela pegou a faca da mão dele e neutralizou. Ela neutralizou, foi e deu umas 3 facadas nele. Aquela mulher que foi vítima de estupro, perceba, ela agora é autora de homicídio. Ela é autora de homicídio. Por quê? Porque ela se excedeu. O cara já estava neutralizado. Professor, mas não interessa, seja técnico. Ela é autora de homicídio. Bacana? Professor, então, peraí. Então, nesse momento que ela neutralizou o cara, que ela pegou a faca e deu 2 facadas nele, se ele pegar a faca dela, né, ali no momento ali, ele pode se defender? Pode. Você está falando que o estuprador ele pode agir em legítima defesa da vítima depois que a vítima ocorreu um excesso? Sim. E o estuprador ele pode agir em legítima defesa. Essa legítima defesa dele é uma legítima defesa sucessiva. Sucessiva por quê? Né? Sucedendo uma outra legítima defesa anterior. Entenderam? Fica ligado. Né? Então... É claro que, professor, a mulher vai responder? É claro que esse excesso dela, com certeza, vai cair num excesso exculpante. Por quê? Ela não sabia, o cara estava em cima dela, o cara é mais forte, né? Para ela, ele ainda poderia atacá-lo, ela, né, agiu ali, né, naquele lado emotivo. A sociedade não podia, né, exigir dela uma outra conduta. Então, né, ela agiu com excesso exculpante, negibilidade contra adversa. Ela vai ser punida? Eu entendo que não. Porque fato típico antijurídico, mas não vai ser culpável. Vai excluir a culpabilidade. Né? Esses casos assim, geralmente, entram aqui no excesso exculpante. Bacana? Zuc, se a mulher que levou um tiro que tivesse tomado a arma e atirado na legítima... Vem cá, tá, ela levou um tiro, não é isso? Ele está continuando a agressão. Se ela toma a arma dele, né, tomou a arma e realizou um disparo, né, ela tomou a arma, mas olha que ele ainda, né, tem braço, ele pode atacá-la, ele está, né, estava atacando, ela tomou a arma. Aí você tem legítima defesa, mano.
Ela tomou a arma, mas ele tem braço, ele pode atacá-la. Ela realizou um disparo. Legítima defesa. Veja que eu começo a raciocinar com excesso quando há a cessação da agressão. Quando eu consigo neutralizar, eu neutralizei. Ele não tem possibilidade nenhuma de me atacar. Qualquer ato agora que eu venha desenvolver é excesso. Porque a ação injusta ela foi cessada. Eu não posso falar mais de legítima defesa porque eu já tenho excesso. Bacana, então? Bacana? Legítima defesa contra o cadáver eu já falei, né? Legítima defesa lá em face do cadáver, não é isso? Perceba bem, eu comentei isso aqui na outra aula. Né? Você tem aí no seu Zuckerderno a questão da legítima defesa em face do cadáver. Veja que você tem a corrente doutrinária entendendo na possibilidade, tá? Duas correntes. Uma primeira corrente entendendo na possibilidade porque, na verdade, você vai proteger o quê? Ali o interesse dos familiares, né? Então você poderia agir em legítima defesa do cadáver, tá certo? E você tem lá o artigo 211, 212, né? Fala lá do vilipêndio. Veja que a proteção em relação aos familiares. Perceba bem. Agora, uma outra corrente entende que não é possível legítima defesa em face do cadáver. Por quê? Eu digo, né, para proteger o cadáver. Por quê? Porque o cadáver, perceba, não é titular de direito. O cadáver não é titular de direito. Morreu, né, não há que se falar que o cadáver tem direitos. Bacana? Então, você tem dessas duas correntes doutrinárias aí. Eu tenho uma live só de legítima defesa. Minhas aulas estão lá no canal Alexandre Lino, lá no YouTube. Vai lá que eu tenho uma aula só de legítima defesa. E legítima defesa em face do inimputável, tem um monte de coisa lá. Beleza? Vou embora, tenho que sair fora. O quê? Não entendi. Não entendi o que o colega colocou ali. Meio de prova. Acerta então, meio de prova. Beleza? Isso aí o pessoal discute no sermão, e-mail ou a fonte. Bota e-mail de prova. Bacana? Tranquilo. Como faço para entrar em contato? Encontrar em contato com o quê? Não sei. O que ela escreveu ali? Vamos lá. Posso ir embora, pessoal? Big Field no Aulão Pernambuco. Você não pode deixar, rapaz, eu fico insistindo, você não pode deixar de participar do nosso aulão. Aulão Adelante Rio. Adelante Rio. Aulão DF, dia 9 de junho. Alunos que vão fazer perito da Polícia Civil do DF. Vai nesse aulão que eu vou jogar duro lá, beleza? Professor, quero fazer a inscrição. www.caroline2nsbrasil.com.br. Bacana? Vai nesse aulão. Beleza, pessoal? Não pode deixar de ir nesse aulão. Tá? Professor Kleber Masson, aí Direito Penal Esquematizado, né? O livro de Direito Penal Esquematizado. Tá? Eu venho falando lá de prisões, beleza? E a professora Caroline Brasil, perceba bem, trabalhando em controle de constitucionalidade. Legal? Bacana. Salvador manda um abraço, tá? Vou embora agora. Joga aí a sua cidade, né? Manda um abraço se você gostou aí da nossa análise aqui do caso concreto, não é isso? Depende do caso concreto, você tem que verificar. Você não pode entrar no direito penal global jogando conversa fora pra caramba, entendeu? Pergunta lá na Globo se eles sabem o que é um excesso exculpante. Não sabe. O excesso, sabe que eles sabem que pode ser doloso ou culposo? Não sabe. Então fica aí um monte de gente que não tem aderência ao direito penal jogando conversa fora. Eu nem assisto essas paradas. Isso, pessoal, não dá. O cara fala cada coisa ali, né? E ainda alguns dizendo ali que são, né, técnicos no direito, jogando um monte de conversa fora, né? Perceba bem, querendo forçar uma legítima defesa de qualquer jeito. Tem que ver qual foi o caso. Você tem que falar isso para a sociedade. Vamos verificar qual foi o caso, tá? Vamos verificar como ocorreu. Pode se configurar legítima defesa? Pode. Mas pode configurar um homicídio doloso? Pode também. Então não há que se falar, não é porque o cara entrou com uma arma no quarto, legítima defesa. Se aconteceu não, calma. Não é assim, né? Viu esse exemplo que eu dei do estupro? Se você conversa isso com alguma colega, alguma pessoa, ela vai falar assim, mas como o cara vai agir em legítima defesa? O cara estuprando.
Entenderam ou não? Aí você tem que ser técnico. Ah, não, mas já tinha neutralizado o estuprador. Ela pegou a faca do cara e começou a, né? Né, como é que é? Marcelo Rezende sabe muito? Ele sabe lá para os programas dele, né? A gente aqui é técnico, tá certo? É outra parada, é outro caminho, né? Caminho técnico. Você tem que tirar a emoção. Não é porque você é mulher, cai uma questão dessa, a mulher vai errar. Por quê? Porque ela vai colocar o coração. Né? Ela vai falar o seguinte, olha, vou colocar o... Não, peraí, pô, o cara estupro, caramba, ela se coloca na situação da vítima. Aí ela pega na prova e fala, ó, é errado, o cara não pode agir em legítima defesa. Pode. Caiu no CESP, muita gente errou. Entendeu? E fica, mas professor, eu falei, a agressão não é injusta? Injusta a agressão era, mas se ela acessou, desde o momento que ela neutralizou, você não tem mais agressão injusta. Então qualquer ação dela agora é excesso. Professor, mas e aí? Ela vai responder? Depende. Ela quis se exceder? Quis, vai responder por homicídio doloso. Né? Ela se excedeu ali por uma questão de não foi prudente na sua ação, né? Tinha que dar uma olhada ali, verificar e tal. Veja que vai responder por homicídio culposo. Mas ela se excedeu pelo momento, né? Veja que ela estava ali, o cara em cima dela, não tinha como ela adotar uma outra conduta. Mas é um excesso? Mas é um excesso exculpante. Você vai trabalhar esse excesso lá na culpabilidade. Inegibilidade contra diversa, ela não responde, é um excesso exculpante, né, que decorre de um erro de tipo, é claro, um erro de tipo invencível, né, excusável. Aí você vai trabalhar na culpabilidade. Culpabilidade é o que a gente vai trabalhar depois, quando começa a falar de valoração paralela na esfera do profano. Né? O cara comete um crime e diz que desconhecia que aquela norma, que aquela conduta dele era criminosa. Ele diz para o juiz, eu sou profano, eu desconheço isso, eu não sabia que era crime. Eu fiz essa valoração do que é certo e errado com base na minha criação, na minha cultura. Essa valoração eu não fiz dentro do direito, que eu nem sabia que era crime, eu fiz aqui. Valoração paralela na esfera do profano. Aí eu tenho que ver, analisar as condições desse agente para verificar se essa alegação de erro de proibição se sustenta. Eu tenho que analisar a valoração que ele fez. Ele profano, valorando se é o que era certo ou o que era errado. E aí eu vou ter que analisar, né, essa valoração. Perceba bem. Valoração paralela na esfera do profano. Eu vou desenhar e vou explicar isso legal, tá? Deixa comigo. Estou para falar desse assunto há muito tempo. Alô, você! Vou embora. Joga aí, então. Joga. Professor, você lavraria um flagrante em caso de legítima defesa? Cara, tecnicamente eu devo lavrar. Tecnicamente eu devo lavrar. Chega uma mulher lá na delegacia que, numa situação dessa, né? Ela decorreu do excesso e matou o cara numa situação de estupro. Eu tenho que lavrar tecnicamente. Agora, na prática, cara, prática, eu não lavraria. Eu vou lá, pego o depoimento e tal e mando pro judiciário. Não tenho coragem de fazer um negócio desse, não. Colocar a vítima novamente em situação de vítima, né? Eu, particularmente. Mas na lei, o delegado ele não tem amparo para deixar de lavar um flagrante com base excludente de ilicitude, não. Ele vai ter que prender. Aqui, na sua prova. Entendeu? Na sua prova ele vai ter que prender. Bacana? Tranquilo? Lei 12.830. Análise técnico-jurídica. Beleza. Mas o delegado não pode ficar analisando excludente de ilicitude. O delegado não analisa excludente de ilicitude. Entenderam ou não? Não analisa. Bacana? Tranquilo? Tá? Hoje até se discute uma questão de tipicidade, né? Princípio da insignificância. Você tem decisão do STJ entendendo que o delegado não pode aplicar o princípio da insignificância. Mas, cara, a gente aplica. Tá certo? E é isso. Né? Deixa eu ir embora. Vai jogar duro na PC Goiás também? Vou jogar duro. Deixa eu ir embora. Valeu, obrigado, Salvador. Joguei duro, gostaram aí? Gostaram do desenho? Pernambuco vai ser jogo duro. Valeu, Zul, que termina de falar sobre o aulão de Pernambuco. Tá, aulão de Pernambuco. Vai ser um aulão em questões, bacana. Dia 1º de junho vai virar o lote, tá? Vai virar o lote. Então, quem vai fazer esse aulão corre, faz logo a sua inscrição.
dia 1º de junho vai virar o lote, até porque já está, as vagas, né, aí já estão sendo esgotadas, tá certo? Já está aí esgotando as vagas, beleza? Então a gente vai jogar duro lá. Bacana? Esclarecedor, né? Deu para desenhar aí e tal. Então não é porque o cara entrou com a arma dentro do quarto que é legítima defesa. Não, mano. Vamos ver o que ocorreu lá dentro. Beleza? Como é que foi, né? Ele apontou a arma, beleza, tem uma iminência. Aí você poderia agir em legítima defesa. Pegou a arma, sim. Conseguiu neutralizar? Conseguiu neutralizar? Não conseguiu. O cara ainda tá se batendo, ele é mais forte, inclusive. Entendeu? Não. Ele é mais forte, né? Então eu tenho que parar essa ação dele aqui. Não consigo pegar a perna, não consigo pegar o braço, né? Não consigo. Será que tem outra parte do corpo menos letal? Não tem. E aí, eu vou deixar ele pegar minha arma de novo? Ele tá me agredindo. Eu vou ter que realizar um disparo, né? Só tinha a cabeça. Fazer o quê? É muito complicado. Cara, eu poderia pegar na perna, poderia dar um disparo no braço dele. Você podia fazer isso? Podia. Pô, então esse tiro na cabeça foi excesso. Entenderam? Aí o laudo vai dizer, né? Cara, tava ali, se eu desse um tiro no braço dele, né, parava a agressão, mas eu dei na cabeça, excesso. Entenderam? Você tem que ver. Durante a luta ali era possível atingir o braço, né? Atingiu o braço, ele ainda tá me agredindo, então eu vou em outra parte do corpo. Atingiu o braço, ele parou, bacana, né? Agora, se você poderia atingir o braço, atingir uma outra parte, você dá um tiro na cabeça, você tem acesso. Bacana, então é isso. Aí 3 disparos, né? Pessoal, não posso ficar falando não, beleza? Deixa o delegado lá conduzir o caso e a gente vai jogar duro. Deixa eu ir embora, manda aí uma hashtag, Você não pode faltar no nosso aulão aqui no Rio, no Rio, ó, Carioca, Brasília, tá? 9 de junho, eu quero vocês lá no IESB. Bacana? Zuc Esclarecedor, né? Zuc Esclarecedor, Zuc Esclarecedor, manda a hashtag Zuc Esclarecedor, porque hoje a gente, né? Aí você vai fazer um complemento, vai dar uma olhada lá no seu. Vai dar uma olhada lá no seu. No, na live, né? De legítima defesa que eu fiz. Beleza? Em breve eu vou para São Paulo. Aí você vai dar uma olhada na live de legítima defesa que eu fiz, tá certo? Tá lá. Bacana? Joga aí então Zuc Esclarecedor pra gente, né? Vamos lá então. Zuc Esclarecedor. Isso. Zuc. Aê. Vamos lá. Joga duro. Vamos lá. Joga duro. Cadê a hashtag? Cadê meus coraçõezinhos? Meus coraçõezinhos, hashtag. Olha lá. É isso aí. Joga duro.